No nosso encontro de hoje eu vou ler um trecho de uma aula do irmão Antônio Brima, que eu estava ouvindo, e achei tão bom que resolvi dividir com os senhores. Como é uma aula que já vem em andamento, é um trecho, ela meio que nasce meio desconectado, mas eu tenho certeza que os senhores vão acompanhar bem. É necessário, todos nós, encarnados e desencarnados, fazer um andamento mental para entendermos a humanidade, a mundanidade, a vulnerabilidade, a fraqueza, a transcendência, a questão da liberdade, a questão da fé, o problema das indagações, os problemas do inconformismo, do conformismo no homem. É tudo se alterando e, na atualidade, se alterando de forma muito rápida, muito perceptível e, às vezes, até aparentemente inalcançável para os irmãos que estão encarnados. As matrizes foram alteradas, irmãos. Com as matrizes alteradas, inicia-se um novo ciclo. Há um novo ciclo iniciando na Terra. O novo ciclo, todos nós, desencarnados, e os senhores encarnados, já estamos vivendo. Vejam, por exemplo, nas crianças reencarnadas ultimamente, a sua ascendência sobre o mundo, sobre a mundanidade e sobre a própria humanidade. Olhando bem, os senhores percebem que, com relação aos senhores, já são especiais. A mundanidade já dotou estas crianças de um processo muito diferente do período de dotação dos senhores para reencarnar. E os senhores são capazes de auto-atualizarem-se para conviver com elas, aprender com elas, transcenderem com elas. Todos os elementos da auto-atualização estão circunstados no campo elétrico, no momento magnético e na ordem do universo. E os senhores todos são, como nós somos, campo elétrico, momento magnético e uma ordem no universo. Não somos seres que estamos fora desta ordem. Portanto, somos capazes, todos, encarnados e desencarnados, de sincronizarmos com ela. Os senhores não estão perdidos, soltos, desconectados. Estas crianças estão emitindo, mas os senhores também, todos estão emitindo. Consequentemente, o conjunto de todos os espíritos, desencarnados e encarnados, todos, estão recebendo fluxos energéticos diferenciados. E estamos todos nos transformando, mudando. Vamos mudando através do esforço pessoal, na forja das experiências de cada um e da interação com todos. Daí a não exclusão. Sejam inclusivos, irmãos. Cultivem a compaixão, ela vos permitirá a expressão da bondade, da solidariedade, da fraternidade. Permitirá aos senhores viver o status de ser o amor, o status de quem busca ser feliz. Façam uma avaliação crítica no nível operacional dos senhores. Verifiquem como operavam, por exemplo, o profissionalismo ou mesmo o social dos senhores há um ano atrás. E quando ele diz isso, ele cita a data daquele dia correspondente a um ano. No nosso caso, 9/10/2017. Verificarão
que tudo mudou. Mudou integralmente. Cuidem, porém, para que a mudança seja para melhor. Mudar, estamos todos mudando. A nossa proposta é nos esforçar para que sejam mudanças efetivamente positivas. Neste momento, há uma revolução horizontal nos encaminhando para uma revolução vertical. A maneira de pensar, a maneira de sentir, de conceber, a maneira de perceber, a maneira de sentir, a maneira de fazer, a maneira de promover, portanto, a maneira de administrar a vontade. Tudo está vivendo a revolução horizontal, se encaminhando para a revolução vertical. Nesta revolução, alteram-se as vontades. Busquem avaliar as vossas vontades. Falando em vontade, falamos em humanidade, sabendo que o homem é o homem em toda a humanidade, em todo o planeta. E falar em vontade, portanto, é falar da vulnerabilidade, é saber que o homem é muito vulnerável. De um instante para outro, o que era não é mais, o que queria não quer mais, o que fazia sentido para ele não faz mais. Mas lembrem-se, é a caminhada do espírito no seu aprender a ser. A vontade expressa a fortaleza e a fragilidade do ser. Ele, o ser, é forte neste momento, fraco no momento seguinte, compõe-se num momento, decompõe-se no outro. É neste movimento, porém, aparentemente desarmônico, que se estabelece o harmônico processo evolutivo. Harmônico porque não para, não estagna, não retroage, não se desmorona, avança sempre, à luz de todas as sínteses alcançadas por todos. Tem especialmente dois momentos que nós vamos tentar contextualizar. Primeiro é andamento mental. Se o Espírito nos orienta e nos convida a um andamento mental, nós já recebemos aí como um convite à presentificação. A estarmos no presente, tendo condições de acessar nossas sínteses, não nos agarrar ao momento da vivência, mas nos vincular ao que conseguimos aprender e nos superar com aquela vivência, para irmos alcançando nossos desiderados. Todos estamos aqui, graças a Deus, à luz de projetos. O primeiro deles, o projeto reencarnatório, que nos permite os demais projetos. Para essa caminhada aqui. E já sabendo que fizemos projetos cientes do que encontraríamos. O espírita não é alguém que se vê despejado na terra, que tenha caído aqui de paraquedas, nem que esteja na família errada, nem na cultura errada, nem que veio parar num país não sabe por quê. Não sabemos por quê. Temos condições de saber.
verificando o que nós somos capazes de sermos servidores no país que estamos, o que somos capazes de aprender e, inclusive, superar a nós mesmos no país que estamos, nos grupos sociais que nos inserimos, nós vamos percebendo por que estamos aqui. E aí, a cada momento, nós vamos buscando nos adaptar. Para o espírita, a adaptação é evolução. Não quer dizer que nós estejamos pondo as mãos postas e dizendo amém. Não, nós estamos reagentes. Mas reagentes, na nossa visão, não é alguém que está propondo guerra. Até mesmo porque nós somos, graças a Deus, já um momento da humanidade, vivemos um momento da humanidade que falar em reagente é exatamente falar em estruturas que são capazes de se combinarem com outras, nessa combinação, mudar algumas ligações e se transformar. Nós somos já uma população na Terra que, por menos que tenhamos estudado, por mais que nossa escola não esteja tão afeita a nos ministrar conteúdos para a vida, nós já somos um povo capaz de olhar algumas situações e entender essa condição de reagente. Nós somos capazes de olhar um arroz na panela sem óleo e sem sal e depois colocar óleo e sal e ver o que aconteceu com essa reação, essa combinação desses três elementos, o que aconteceu. Nós somos capazes de olhar para um prato de alface e preparar um molho e colocar e ver o que aconteceu. E aqueles que foram para profissões que trabalham com manipulação de produtos, o tempo todo estão alcançando sínteses, estão dissipando e nós aí alcançando. Trazemos condições de alcançar. E construindo momentos presentes em áreas que especificamente não nos debruçamos em estudá-las, mas alcançamos algo delas por esse livre processo de acesso que somos capazes de fazer. Nós somos capazes de compreender quando nos abrimos a querer compreender. Ele, no final do texto, vou lá para o final, mas depois a gente volta para o meio. Ele diz: a vontade expressa a fortaleza e a fragilidade do ser. Ele, o ser, é forte neste momento, fraco no momento seguinte. Compõe-se num momento, aparentemente decompõe-se em outro momento. E por que ele usou a palavra momento? Mas, sobretudo, é ligado ao magnetismo, ao magnético. Pode saber que, provavelmente, o que ele priorizou aí não foi ser uma raiz latina. Quando a gente lê aqui, a gente vê. Eu vou ler de novo. A vontade expressa a fortaleza e a fragilidade do ser. Ele, o ser, é forte neste momento,
fraco no momento seguinte, compõe-se num momento para aparentemente decompor-se no outro. O que quer dizer momentum para nós? Antes ele fala do campo elétrico. Então vamos lá. Cada um de nós é um campo elétrico. Estão aí as pessoas todas, ou pelo menos um grande número delas, nos provando isso de forma muito natural. Chegam para nós para dizer: me sinto muito bem ao lado dessa senhora. Chego perto dela, me dá uma coisa boa. E algumas chegam e dizem para nós: não, eu quero mudar minha mesa de trabalho, porque eu não quero sentar perto dele, que perto dele eu me desarticulo. Não consigo trabalhar bem. Não me sinto segura. Será capaz de chegar e dizer: eu me aproximo dessa moça? Me dá uma alegria, uma vontade de conversar coisas leves? Ah, mas esse rapaz, eu não posso nem ficar muito perto dele, porque ele me suscita vontade de falar coisas que eu nem gostaria de falar. Quando eu me dou conta, eu já falei. Elas estão nos dizendo da interação que o campo delas é capaz de fazer conosco, com o nosso. E o que isso predispõe a elas. E a vulnerabilidade que ela entra. E vulnerabilidade pode ser também para coisas positivas. Ficar vulnerável a algo bom. Aí vamos aqui para o momento. Se somos um campo elétrico, e ele está o tempo todo gerando um momento magnético, ele está nos dizendo que a vontade nos faz conectar a inúmeras matrizes que poderão nos suscetibilizar. Por exemplo, eu posso ser alguém que, ao me compor magneticamente na união com essas três pessoas, me fortaleço no sentido do bem. Sou capaz de me esforçar para ser uma pessoa melhor. Sou capaz de querer me transformar num servidor da humanidade melhor. Mas, por outro lado, ele está nos dizendo que algumas conexões são capazes de nos fragilizar. Não que as pessoas nos fragilizem, mas o momento que fazemos nessas uniões. Os polos que criamos. E que determinarão nas nossas vontades. E muito especialmente nós temos que ter o cuidado de a cada momento estarmos atentos. Nós temos que reconhecer que habitamos um planeta onde um grupo muito grande de seus habitantes, maciçamente maior do que os que se dedicam mais a um processo de reespiritualização consciente, o número é maciçamente maior das pessoas ainda ligadas ao materialismo. Não estamos daí acusando o materialismo. Não. Nós temos inclusive que reconhecer que vivemos num planeta, numa densidade energética que se chama matéria,
que necessitamos dos recursos materiais, que ao vir para cá já assumimos previamente a condição de alguém que é capaz de todos os dias, com a espiritualidade que é, materializar bens materiais e imateriais. Nós vivemos de fazer isso na Terra. A nossa grande busca é por fazer o equilíbrio entre essa materialização. Fazer, nós temos que fazê-lo. Materializar bens imateriais, nós temos que materializar o amor, a bondade. Foi o tema da semana passada, inclusive. Materializar o zelo, a ordem, a harmonia. Materializar a afetividade. Materializar a nossa própria psicomotricidade. É um bem imaterial. Eu não consigo palpar minha motricidade. Palpar minha psicomotricidade. Mas sou dependente dela. Um espírito desencarnado não tem que preocupar tanto. Ele é energia. Flui livremente nos espaços. E a única coisa que vai limitá-lo é a sua própria expressão de consciência. Se ele alcança um determinado meio ou não. Se ele é capaz de ir até um determinado planeta ou não. Apenas o seu nível de consciência. E nós? Preciso de psicomotricidade para chegar do centro até minha casa. Vamos pensar em quantas coordenadas nós temos que administrar. A primeira delas já é previamente ter conseguido fazer um processo de alimentação, hidratação, preservação das vistas, dos olhos materiais mesmo, preservação do conjunto. Neste momento, me administrar emocionalmente, psicologicamente, para não ir avançando qualquer sinal e no primeira travessa de rua já ser atropelada. Coisas extremamente ligadas ao material. E que nós temos que administrar essas frentes, que se compõem de muitas outras. E nós todos, apesar de sabermos da imanência do Pai em nós, sabermos da presença dos espíritos bons na nossa vida, sabermos dessa interação plena e aberta que vivemos, que somos um processo de interação pleno e aberto, até mesmo em função das teorias às quais nós vamos nos submetendo, nós fomos produzindo descréditos aos nossos próprios recursos. E nesse andamento mental, verificando essa riqueza de momentum que nós estamos o tempo todo, graças a Deus, produzindo na interação com todos, nós começarmos a passar a acreditar. Acreditar a nós recursos existentes, para termos convicção neles. Convicção que somos capazes de vencer momentos.
que não somos tão fracos assim. A condição de olhar para nós e saber que trazemos uma capacidade de pensar. Estamos em condições de gerenciar nosso corpus mediúnico, gerenciar o espírito, já é o autor, o ator, o escrevente da sua própria história, que coordena seu perispírito e que esse conjunto é capaz de coordenar nosso corpo físico. E nos munirmos, como ele disse aí, das vontades. Com vistas ao bem. E ao longo do dia, várias vezes ao dia, cobrar de nós mesmos que nós retornemos a uma fidelidade com o que queremos. Nós demonstramos a nós mesmos infidelidade com o que queremos. Quem trabalha com o público ouve coisas ao longo de um dia que de vez em quando a gente precisa se recolher um pouco, fazer uns momentos ali de meditação, nem que seja de 3 minutos, tomar uma água para voltar à ativa. A gente vai ouvindo infidelidade, as pessoas afirmando coisas horríveis acerca delas, acerca de saúde, acerca de vontade, acerca de tudo. Como fica construir o que queremos, afirmando o que não queremos? E a afirmação está ocorrendo no presente. Ao invés do novo olhar ser em direção ao que ela quer, o novo olhar é em direção ao que ela não quer. Eu imagino as pessoas que trabalham na área da psicologia, os analistas, que trabalham de forma mais reservada, e que ali as pessoas têm realmente, provavelmente, liberdade para falar, eles devem ouvir coisas horríveis. No sentido da integridade do ser, integridade de projeto, portanto, integridade de construção. Que nós construímos o que afirmamos. E graças a Deus que há vários segmentos onde as pessoas dizem, não basta querer. Olha a verdade que há nisso. Não basta querer. Além de querer, nós temos que confirmar o que queremos o tempo todo. Porque o momentum, que é o conjunto de campos, fazendo a congruência e, em síntese, produzindo um campo eletromagnético que vai produzir, portanto, o magnetismo na forma de síntese do que se está pensando e afirmando. E querendo, né? Pensando e querendo. Os espíritos bons estão conosco.
nos orientando. Eles não largam a seara de trabalho deles. Até isso nós espíritas já inventamos de falar. Quando a gente está nos maiores desvarios de, desculpa a expressão, de afirmar o que não queremos, e daí, é claro que o que estamos afirmando é o que não queremos, acontece o que não queremos. Nosso querer não está compatível com o que afirmamos. E quando as coisas acontecem dessa maneira, nós dizermos que estamos nas mãos de espíritos ruins. Mas isso, segundo os espíritos, não procede. Nós podemos encontrar isso escrito em livros que se dizem espíritas, que também se dizem. Porque a maioria dos romances, que são um grande chamamento para a pessoa, inclusive, vir a se tornar espírita, procurar a casa espírita, a grande maioria dos romances não trabalham respeitando os pilares do espiritismo. O primeiro deles, o primeiro grande pilar, é o tríplice aspecto da doutrina dos espíritos. E falar em presentificação numa casa espírita, presentificação, novo olhar, estamos pensando em primeiro lugar, fazer um respeito ao tríplice aspecto da doutrina, de ser ciência, filosofia e religião, e que são três pilares igualmente robustos. Não há um dos pilares que seja fraquinho, magrinho, fininho, imperceptível, e que haja um que é dominante. Não, os três igualmente fortalecidos e igualmente respeitados. Então, já diz que o que dissermos em nome da doutrina, do ponto de vista da filosofia e da ciência, poderão ser confirmadas as afirmações que fizermos. E aí vem o outro passo. Tanto a ciência como a filosofia mudam de opinião a cada momento que as descobertas acontecem. E descoberta não é uma coisa que é para a gente não acreditar, porque descoberta trazia coberto sob o manto e às vezes um grosso cobertor do desconhecimento. Na medida que a humanidade alcança condições, espíritos encarnados e desencarnados trabalham naquele sentido de trazer a luz da compreensão para aquilo. E essa luz chega, acende para todos nós. Algumas luzes demoram mais a chegar a cada um de nós em particular, mas ela já está aí. Na presentificação nós haveremos de estar cuidadosamente buscando nos atualizar. Ter uma curiosidade de conhecer. A curiosidade do saber. Do saber os elementos que iluminam efetivamente a humanidade. E hoje nós somos muito agraciados com tecnologias que nos ajudam. Mas aí está a questão, a vontade de acessar esses espaços do saber e escolhê-los.
Porque é um grande amontoado, que não é bem um amontoado, porque eles estão ali ordenadinhos. Mas nós vamos ter que dar o clique que acessa este portal e não este. Escolher os portais. Teremos os portais dos fuxicos? Temos. O portal das mensagens que vão o tempo todo caindo. E os portais que pessoas que se dedicaram a estudar e se uniram a outros estudiosos e disponibilizam o conhecimento, estão ali. Apenas esperando por nós. Apenas. Para vivermos o presente. E conseguirmos fazer o andamento mental para viver o presente próximo, que é o futuro. Está aí, chegando também. Batendo na nossa porta. Vivemos esse momento maravilhoso das pessoas chegando, os jovens, desde crianças muito pequenas, já com uma lucidez enorme. E se não nos cuidarmos, nos excluiremos deles. E pensaremos que eles nos excluem. Nós nos excluiremos porque nós não teremos condições de nos administrar bem na frente deles e eles seguirão. Porque as pessoas mais interessantes, desde criança, são os famosos rios de montanha. Eles seguem. No menor vacilo, a gente os perderá de vista. Quem sabe os encontraremos no polissistema espiritual. E só por frequência também, né? Não é que eles vão estar conosco, não. A gente vai conseguir acessar alguns vieses da frequência. Eles dizem, meu Deus, eu estive com esse espírito. Não me presentifiquei o suficiente, não fiz o novo olhar, e ele foi. Que bom que existe o momento seguinte, estou agora aqui. O irmão Antônio Grimo, na última aula dele, disse para a turma, os senhores estão com dificuldade de entender? Não sei se alguém respondeu alguma coisa. Eles dois estavam lá, poderão nos dizer. Mas os senhores vão desencarnar e aqui nós vamos poder, os senhores enxergarão melhor, os senhores se objetivarão melhor nessas coisas realmente necessárias. E aí os senhores vão dizer, estou entendendo agora, irmão. E aí nós vamos sentar e conversar. Foi ou não nessa última aula? Eu falei, coitado do espírito, já está tendo que falar isso conosco. E nos aguarda. Mas por outro lado, esse espírito que diz isso para nós, nos diz, depois num outro momento da aula, eu aprendo muito com os senhores, nós aprendemos muito com os senhores. Ó Deus. Claro, imagina o quanto ele aprende de paciência, de tolerância, de amor ao próximo, de amar incondicionalmente. Aí a gente vê que ele aprende mesmo. Persistência, ele persiste fazendo essas aulas desde a década de 50 e poucos. Começou efetivamente acho que 60 e poucos. Uma lição para nós. Você já imaginou a distância que há entre os objetivos dele e os nossos? E eles persistem. E eu achei bonito
trecho de aula que eu peguei de 3 aulas diferentes dele que eu vim ouvindo esses dias, e eram 3 pedaços que se conectavam bem e fiz esse resumo. E fiquei vendo assim, o quanto as pessoas de bem são capazes, que o espírito desencarnado é pessoa de bem também, pessoa igual, né? O quanto eles são capazes de nunca se desestimularem. E especialmente é esse o nosso momento aqui. Nós não nos desestimularmos, porque se nós não nos desestimularmos, nenhuma força de fora nos desestimulará. Nós passaremos por experiências onde perceberemos que naquele relacionamento a nossa pedagogia não está sendo efetiva e que nós deveremos permitir que esses 2 campos maravilhosamente eletromagnéticos continuem unidos e os seres fisicamente distantes. E o processo da reespiritualização consciente vai nos permitindo entender isso. A distância física para aumentar a proximidade dos campos eletromagnéticos. Quando a aproximação física começa a impedir que haja harmonia o suficiente para que estejamos à luz dos valores universais juntos, eletromagneticamente, é o momento em que, vencidos todos os nossos esforços e sucessos e possibilidade de sucesso, é o momento que a gente deve permitir que cada um naturalmente faça a sua caminhada. Mas que ela não seja movida pela desistência. Não é desistência. Permitir que o rio faça a sua caminhada. E não sermos desertores. Isso vai nos ensinando a, por exemplo, sermos mais silenciosos, mas desenvolvermos o silêncio operante. Silenciar com relação a algumas coisas, no sentido de verbalização de palavras em tom que outros encarnados ouvem, e dialogar no tom que a nossa consciência, Deus e os bons espíritos ouvem. Trazemos recursos para isso. Temos o recurso da prece. Temos o recurso da meditação. Temos o recurso da reflexão. Sabemos dialogar. Desenvolvermos a vontade de colocar em prática. E todos os dias, com muita fé em Deus, procurarmos ver se estamos afinizados ou mesmo praticantes do Espiritismo dentro de alguns princípios. O primeiro é, estamos dentro do princípio monoteísta. O Espiritismo é monoteísta. Portanto, para nós não tem espírito obsessor fazendo o outro fazer nada. Estamos à luz de Deus, nas mãos de Deus e orientados por bons espíritos. Temos o direito à interação com todos os demais seres
que estão aí pelo cosmos. Mas quem determina sobre nós somos nós. Eles não determinam sobre nós. Eles não são deuses. Nós nos interagimos com todos eles. Graças a Deus. Imagina como seria aprender só com quem sabe mais do que nós. E aí, quem sabe menos? Ficaria onde? Não tem o direito da interação com todos? Só quem sabe mais interage com quem sabe mais e quem sabe menos. Seria um processo que então Deus já não seria Deus. Já não seria Pai de todos, bondade suprema, ilimitada. Aí, bom. Verificar se nós conseguimos nos colocar dentro dos referenciais cristãos. Ah, estou afirmando que fulano não tem jeito. Fulano não tem jeito? É mesmo? Não tem mesmo? E então não valeu a pena quem investiu em mim, porque em algumas coisas eu também não tive jeito. E um dia teve. E algumas coisas eu ainda não tenho jeito, e sei que um dia terei. E as pessoas estão investindo em mim. Mas se a minha pedagogia não se aplica, eu não estou conseguindo me coordenar, é descobrir realmente o que eu devo fazer. Mas trazemos os recursos para fazer essas descobertas. E inclusive Deus já disponibilizou inúmeras portas para batermos, adentrarmos e encontrar auxílio. Somos reencarnacionistas. Mas a minha teoria da reencarnação ainda é a de que estamos aqui com um caderno de débitos que vai folheando cada dia uma dívida. Ou já consegui alcançar o que os espíritos colocam do século XX para cá, especialmente do último quarto do século XX para cá, que é da reencarnação como oportunidade de aprender o que não tínhamos aprendido ainda. Simples assim. A oportunidade de iluminar naquilo que eu ainda não me iluminei. E de aperfeiçoar o que já iluminei. E de crescer mais no que eu já iluminei. A teoria da mediunidade, que é a interação entre todos os espíritos. Ainda vejo o mundo, a humanidade dividida em médiuns e não médiuns. Ah, preciso me atualizar. A mediunidade é inerente a todos. Nessa presentificação que vou fazendo, enxergo a todos como médiuns e cada um traz a sua potencialidade. E vai expressar a sua potencialidade. E vai fazer dentro do seu possível mediúnico. E vai administrar o seu corpus mediúnico de acordo com o seu possível. E nós juntos aí tentando melhorar esse possível. Uma luta diária para melhorar o possível. E o exercício da liberdade. O livre-arbítrio. A liberdade para arbitrar nossa vida. Dentro desses 5 princípios, o Espírito vai trabalhando alguns parâmetros. Por exemplo, o da sua inteligência, na administração de tempo e espaço. A gente olha assim, parece que é simples. Com a minha inteligência, me administrar no tempo que vivo, no espaço que ocupo. Espaço físico, espaço
de sentido. Na prática, é o tempo todo um conjunto de delicadezas para a gente administrar. Porque às vezes a gente olha e vê, nossa, parece que eu não usei nem esse pouquinho de inteligência que eu já expresso nessa administração. Deixa eu voltar e corrigir. Deixa eu voltar e melhorar. Vivendo o nosso missionário. Que com muita fé em Deus, haveremos de o tempo todo enxergar que o somos. Somos missionários. Especialmente nas causas do bem. E estão incluídos aí os cuidados em primeira mão conosco para conseguirmos auxiliar a humanidade na figura de cada um que estiver ali à nossa frente, auxiliá-lo a cuidar de si. Os Espíritos estão aí conosco, trabalhando, operando, e com muita fé em Deus estaremos fazendo o melhor aproveitamento. Para sermos pessoas que possam trazer uma satisfação de viver. Porque satisfação de viver está muito ligada ao que fazemos. Nós podemos estar vivendo dificuldades homéricas, financeiras, na ordem familiar, na ordem social, na ordem política, na ordem econômica, na financeira. Quando estamos fazendo o nosso melhor, dentro de nós há uma luz que vai nos iluminando para ir tentando, nas dificuldades todas, corrigir nossa rota e administrar o que tem que administrar e resolver o que tem que resolver. Mas precisamos fazer o nosso missionário. Cuidadosamente. E herdeiros de um mundo contemporâneo pós-industrial, com muito conforto físico, nós temos que ter cuidado. Porque até mesmo pela lei da gravidade mesmo. Na hora que nós somamos o atrito e a gravidade, corpos físicos pesados como o nosso, a nossa tendência é querer descansar, é querer trabalhar menos. Escolhemos um país tropical, certamente com um projeto encarnatório maravilhoso de autoadministração mesmo. Não acredito que a gente tenha encarnado aqui de brincadeira, não. Administrar num país tropical, exuberantemente bonito, com uma fartura de comida que quase nenhum outro tem hoje, e a gente tem que administrar. Estará pronto, trabalhando muito, comendo o mínimo, e o comer o mínimo já come mais do que precisa. E se convida alguém para comer, a pessoa está falando que não quer mais, e a gente está empurrando mais, que é para a gente também comer mais. E aí fica pesado, o metabolismo fica pesado, a digestão fica pesada, e dá sono, e quer se encostar. Aí quando assusta, já acabou o tempo que tinha para fazer determinadas coisas, já atropela, já fica insatisfeito, insatisfeito fica agressivo, agressivo gera... Olha a rede que é. E nós, com muita fé em Deus, à luz dos bons espíritos, administrando. Para viver o presente da melhor maneira possível, porque ele é a chavezinha abrindo o futuro.